Olá a todos, bem-vindos a mais um conteúdo aqui do Questões de Qualidade. Eu sou Anderson Guedes e no vídeo de hoje voltaremos a falar sobre TMA. Voltaremos a falar, em como desenvolver esse indicador tão importante aí para a rotina das centrais de atendimento, para a rotina dos contact centers. E aí o ponto que a gente vai discutir aqui hoje é desenvolver a comunicação eficiente do time de atendimento é algo fundamental para que a gente possa então alcançar bons resultados nesse indicador. Essa é a questão que eu vou explicar hoje aqui para vocês. Então vamos lá, Vamos entender aqui como é que isso funciona. Contextualizando aqui a questão para quem ainda não acompanha o Questões de Qualidade, eu já trouxe aqui outros vídeos sobre esse tema e no último deles, esse que inclusive eu vou deixar aqui no card para vocês, eu comecei a trazer pontos que devem ser observados e desenvolvidos no atendimento da equipe para que de forma geral o TMA se desenvolva de uma forma saudável. Esse aqui é o segundo vídeo dessa série de pontos a serem observados, pontos esses que são colocados como critérios observáveis dentro de um paper de monitoria. E aí, como eu já disse, esse é o segundo ponto a ser observado. E só para esclarecer, antes de a gente entrar diretamente nessa questão, eu não estou trazendo para vocês esses pontos de acordo com uma ordem de observação. Eu estou falando de quantidade mesmo. Então, nesse caso, esse é o segundo ponto. E ainda eu vou trazer aqui no canal diversos outros pontos relacionados a questões que vocês têm que observar no atendimento para que então possa desenvolver e melhorar aí esse indicador, que como eu já disse anteriormente, é tão importante aí na rotina da central de atendimento. Claro, para você não perder nenhum desses pontos que eu vou trazer aqui, deixa aí a sua inscrição, ativa o sininho, que todo vídeo novo que eu trouxer aqui para o canal você vai receber em primeira mão, beleza? Então vamos lá, Vamos entender melhor essa questão de hoje, como eu já disse, a questão da comunicação eficiente para melhorar o TMA. Como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, inclusive aquele que eu deixei aí no card para vocês anteriormente, um paper de monitoria deve ter como norte o objetivo geral do atendimento, ou os objetivos gerais do atendimento. Para a gente desenvolver o tema de hoje, eu trouxe aqui um exemplo de um objetivo do atendimento, para que a gente possa visualizar ele cumprindo essa função de norte para o atendimento como um todo. E aí depois eu vou fazer essa relação desse objetivo do atendimento com esse critério observável que a gente vai tratar hoje, que é a questão da comunicação eficiente. Dá uma olhada aí, Objetivo geral do atendimento: prestar atendimento ao cliente que entra em contato com a central de atendimento de forma ágil. Esse é o objetivo geral, é aquilo que vai nortear o atendimento como um todo. E aí eu trouxe também um critério observável, que é justamente o ponto que a gente vai discutir hoje, que é: observaremos se o representante de atendimento comunica-se com o cliente de forma eficiente. De forma simples, para entender essa relação entre o objetivo do atendimento e o critério observável, eu tenho a seguinte questão. Depois que a gente determina o objetivo do atendimento, a gente vai seguir para os objetivos específicos, que são justamente esses critérios observáveis, como esse exemplo que eu coloquei aí para vocês. Esse critério observável deve estar alinhado com o objetivo do atendimento. Ele não é uma coisa autônoma, uma coisa isolada, aleatória. E isso deve acontecer dessa forma porque, na medida em que o critério observável é atendido, a gente vai estar também atendendo ao objetivo geral do atendimento. Isso é algo que eu vou explicar mais à frente para vocês de uma forma mais específica. Visto aí esses dois pontos, vamos entender agora de uma forma mais geral como é que funciona a relação entre esses dois pontos e também o indicador que a gente está discutindo, que a gente está tratando, que é justamente o TMA. Dá uma olhada aí, Na medida em que o atendimento avaliado atende ao critério observável, ou seja, aquele critério mais específico, no caso do vídeo que a gente está tratando hoje, esse critério observável é a comunicação eficiente, a gente vai estar atendendo também ao objetivo geral do atendimento, que como a gente viu agora há pouco, seria, de forma simples, atender ao cliente de forma ágil. Quando esse critério observável é atendido, como eu disse anteriormente, esse objetivo geral do atendimento, de certa forma, também está sendo atendido. Fazendo isso, a gente vai ter um impacto positivo no nosso indicador, que no caso, de acordo com o que a gente está tratando aqui, o indicador é o TMA. Observação importante: se a gente estivesse falando o contrário, ou seja, o caso onde esse objetivo específico não é atendido e, consequentemente, o objetivo geral do atendimento não é atendido também, a gente teria aí como consequência um impacto negativo para o indicador. Então, seja no caminho positivo, seja no caminho negativo, a gente vai estar impactando o nosso indicador de alguma forma. Perceba que essa relação toda nos leva ao seguinte ponto. Se eu observo esse critério no atendimento da minha equipe, eu posso concluir assim que as coisas estão indo bem, que eu estou indo no caminho saudável, que eu estou indo no caminho correto.
Mas aí, da mesma forma, sendo que no sentido contrário, se esse critério não está sendo atendido, eu posso concluir que eu não estou no caminho legal, não estou no caminho adequado, não estou no caminho correto. E aí a gente pode pensar, né? Temos um problema, as coisas não estão indo bem, tem gente que vai se desesperar, mas vamos ver a coisa pelo lado positivo. Existe um lado positivo mesmo quando eu observo o atendimento da minha equipe, da minha operação, e esses critérios não estão sendo atendidos. E esse lado positivo pode ser traduzido da seguinte forma: mesmo quando esse critério não está sendo atendido, eu já tenho aí uma pista de como agir para fazer as coisas melhorarem. Que pista é essa, Anderson? Justamente a pista do critério observável que não está sendo atendido. Ora, se ele não está sendo atendido e isso traz um impacto negativo para o meu indicador, e eu sei que se ele for atendido eu vou ter um impacto positivo nesse indicador, o que fazer já está claro para mim. Eu tenho que fazer com que esse critério observável seja atendido, porque na medida em que ele é atendido, eu vou ter aí um ganho. Esse é o caminho, essa é a pista que essa observação já me dá. Então, ele sendo atendido, show, ótimo. Ele não sendo atendido, nem tudo está perdido. E não está perdido porque, na medida em que eu faço essa observação, eu já sei de certa forma o que eu tenho que fazer. Eu já sei de certa forma qual o caminho que eu tenho que seguir para ter então um ganho no meu indicador. Veja bem, né? Por bem e por mal, enquanto gestor, a gente tem um dado positivo aí na nossa mão para agir, para melhorar o nosso indicador. Esse é o grande ponto. Avançando um pouco mais, a gente vai ver agora a seguinte questão: como é que eu sei, observando o atendimento da minha equipe, se essa comunicação que eles estão tendo com o cliente é de fato eficiente? Eu trouxe aí 3 dicas para ajudar vocês com essa identificação. Acompanhe aí, ó. A primeira dica é a seguinte: o meu atendente, a minha equipe, a minha operação está transmitindo informações para o meu cliente de forma clara e objetiva? Esse é um ponto bem importante. E em quais questões eu preciso estar atento para desenvolver esse ponto aí na minha equipe, no meu atendente, na minha operação? Eu vou observar justamente se o atendente está transmitindo as informações necessárias ao cliente de maneira clara, eliminando ambiguidades. Tendo ambiguidade, o atendimento vai se prolongar. E aí, da mesma forma, o atendente está sendo objetivo na transmissão de informações ao cliente? Ele está evitando ser prolixo? Se ele for prolixo demais na sua comunicação, com certeza esse atendimento vai demorar muito mais do que a gente imaginar uma situação onde ele não estaria sendo prolixo. Segundo ponto é: o meu atendente, a minha equipe, a minha operação está sendo econômica com as palavras? Como assim, Anderson? O que significa essa questão de ser econômico com as palavras? Conforme eu coloquei aí, o que é que eu vou observar? O meu atendente está usando scripts eficientes? Scripts esses, que transmitem a informação necessária com razoabilidade no acréscimo de palavras? Certo, Anderson, ele não ficou claro. Eu vou ler aqui um exemplo só para vocês entenderem o que eu estou falando. Observe o seguinte script. Ok, senhor, a sua solicitação já foi processada no nosso sistema. Será necessário somente o senhor reiniciar o aparelho para que as atualizações sejam aplicadas. Ajuda em algo mais? Nesse script aí eu tenho 30 palavras. Agora observe esse script. Ok, senhor, a sua solicitação já foi atendida. Tudo que era necessário acabou de ser efetuado no nosso sistema, de modo que o senhor poderá usufruir de imediato das mudanças programadas. Para concluir o processo de aplicação das configurações no seu aparelho, por gentileza, reinicie ele ao fim do nosso contato. Meu amigo, só aqui a gente tem 51 palavras. E vocês perceberam que a mensagem é basicamente a mesma? O que eu estou querendo falar para vocês? Que a gente pode transmitir a mesma mensagem com poucas palavras ou com muitas palavras. Isso vai depender muito de como a gente formula a mensagem que a gente quer passar para o nosso cliente. E aí, nesse caso, ser econômico, o que significa? Eu passar essa mensagem com o mínimo de palavras possível. Basicamente, ser econômico nos scripts é isso. Agora, um ponto importante, né? Essa busca por economia não pode comprometer a mensagem no sentido de comprometer a compreensão do cliente. Porque se eu uso palavras demais, é um problema. Mas se eu também uso palavras de menos e essas palavras complicam a mensagem a ponto de o cliente não entender o que eu estou passando para ele, da mesma forma eu vou ter um problema. Então o que a gente precisa é estabelecer um equilíbrio. Usar realmente a quantidade de palavras que for necessária, mas de forma que a compreensão do cliente não seja afetada. É basicamente isso. O terceiro ponto que eu coloquei aí para vocês também é observar se o atendente está se atendo ao necessário na comunicação que ele tem com o cliente. Dá uma observada aí, ó. O meu atendente mantém-se no escopo do assunto que está em pauta ao transmitir informações ao cliente? Ele não está entrando em outros assuntos de forma desnecessária? Isso é bastante comum. Quando a pessoa não domina o assunto, ela vai para um assunto, entra em outro, cita uma coisa que não era necessária, e aí o cliente vai questionando, vai pontuando outra questão, e aí quando a gente vai ver, ó, o contato já está prolongado, muitas vezes fora do controle, e aí a perda já está estabelecida, né?
Esses são 3 pontos que a gente precisa observar dentro desse atendimento que está sendo avaliado para identificar se a comunicação de fato está sendo eficiente. Resolvi esses 3 pontos, certamente eu vou dar um passo muito grande para que a comunicação com o cliente seja eficiente e aí dessa forma eu veja um ganho real dentro do meu indicador, dentro do meu TMA, beleza? Além desses pontos que eu coloquei aí, pontos que a gente precisa observar dentro do atendimento, eu trouxe mais um ponto extra. E esse ponto é interessante porque ele não depende exclusivamente do atendente. Ele depende muito mais da liderança da equipe, ou no caso de centrais de atendimento, de call centers, que são bem estruturados, bem setorizados, essa questão também vai depender muito das áreas de apoio, da área de qualidade, por exemplo. E esse ponto é o seguinte, disponibilize modelos de scripts para que o representante de atendimento possa se guiar. Isso vai dar para ele um norte do que transmitir ao cliente, identificando inclusive os limites da informação. Sabe aquela questão de entrar em assuntos e temas que são desnecessários? Na medida em que a gente fornece modelos de scripts para o atendimento, a gente pode muito bem delimitar até onde vai aquela informação. A gente estabelece limites para que o atendente não passe daqueles pontos, para que ele não divague sobre outras questões, sobre outros temas desnecessários naquele atendimento. Colocando também de forma geral, o script vai ser muito útil para dar um norte para a comunicação desse atendente com o cliente. Mas aí é um ponto importante, Esse script deve ser somente um norte. Ele não deve ser o texto que o atendente vai repetir para o cliente. Afinal, a gente está falando de um atendente, de uma pessoa que tem autonomia e é capaz de pegar um script e adaptar para o contexto e para o cliente que ele está atendendo. De forma mais objetiva, a gente está falando de um atendente, não de uma URA, não de um chatbot. Quem repete script é justamente URA e chatbot, não atendente. Esse foi o quarto ponto, Como eu disse, um ponto extra que serve muito mais como uma dica para você que é gestor ou para você que trabalha aí numa área de apoio de um call center, de uma central de atendimento. Agora que a gente viu esses 4 pontos, bem importantes, bem relevantes, eu quero levantar a seguinte questão. É somente isso? Se eu observar somente esses pontos, eu vou dar conta, vou garantir que o meu TMA seja baixo? E aí, frustrando um pouco vocês, mas nem tanto, a resposta é não. Mas calma aí que esse não é para desanimar. Pelo contrário, A gente está no caminho certo. A gente só precisa entender o seguinte. Esse ponto da comunicação eficiente, de forma geral, é somente um dos pontos que eu preciso acrescentar dentro do meu PP de monitoria para que eu possa avaliar o meu atendimento, atendimento da minha equipe, da minha operação, para que então eu possa buscar melhorias para o TMA. Mas reforçando a questão, não é só esse ponto que eu tenho que observar. Afinal, como eu coloquei ali, um paper de monitoria é composto por diversos fatores que precisam ser observados em conjunto. Imagine assim, cada ponto individualmente vai proporcionar a gente eliminar situações, problemas, gaps que causam perda dentro desse indicador, que causam perda dentro do TMA. Cada um deles, na medida em que é resolvido, vai proporcionar a gente um ganho pequeno dentro do indicador. Mas aí, somando todos eles, a gente vai ter um ganho grande, um ganho significativo, que vai proporcionar realmente mudar a cara do nosso indicador. Essa é a grande questão, esse é o grande segredo. Para a gente fechar o nosso vídeo, a nossa discussão de hoje, eu trouxe aqui mais uma vez o ponto da comunicação, só para fazer um resuminho e ressaltar alguns pontos que a gente viu aqui ao longo desse vídeo. Basicamente, nós falamos sobre a questão da comunicação eficiente. A gente viu assim que de forma muito básica, comunicação eficiente significa transmitir ao cliente a mensagem com um gasto mínimo de tempo e energia. É aí onde entra aquela questão da economia das palavras, Transmitir a mensagem com o mínimo de palavras possível, mas de forma que não comprometa a compreensão do cliente. Fazendo isso, a gente vai encurtar o tempo de atendimento e aí quando a gente for observar o resultado geral dos atendimentos, a gente vai perceber que o tempo médio teve uma redução. Explicada mais uma vez essa questão aí para vocês, eu encerro aqui o nosso vídeo de hoje, Tá aí mais um conteúdo abordando questões que vão ajudar vocês a ter um ganho real no indicador de vocês. Como eu já disse, eu vou trazer mais diversos outros pontos aqui para o canal, para você não perder nenhum desses pontos, para você não perder nenhum desses vídeos novos que eu vou trazer. Se inscreve aí no canal, ativa também o sininho de notificações. Se você teve alguma dúvida, algum ponto a acrescentar nesse vídeo, comenta aí. Com certeza eu vou ler e responder muito em breve. E não se esquece também de compartilhar esse vídeo com alguém, Algum amiguinho, algum colega de trabalho seu aí que está precisando desse conteúdo, beleza? A gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Bons resultados aí no indicador de vocês. Até mais.